a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, meu querido. Esta é uma oportunidade que nós temos de estarmos meditando um pouco mais na palavra do Senhor, compreendermos a respeito dos mistérios do reino. E é sobre isso que nós vamos falar, o reino de Deus. Às vezes ficamos pensativos se de fato a vontade de Deus acontece, se Deus exerce o seu poder plenamente na vida das pessoas. Olha, o reino de Deus ainda não está estabelecido. O reino de Deus não está plenamente posto, colocado na vida das pessoas. O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 28, as seguintes expressões: mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Ora, Jesus estava falando estas palavras a um grupo de fariseus e religiosos que duvidavam do poder de Jesus. E até mesmo diziam que Jesus expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aqueles homens não conheciam Jesus. Aqueles homens não tinham Jesus no coração e nunca iriam reconhecer que o poder de Jesus vinha de Deus, porque isso estaria indo contra a crença deles. Acontece que Jesus diz: se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus não chegou para aquelas pessoas, como até hoje não chegou para muitos judeus, porque os judeus ainda esperam a vinda do Messias. O reino de Deus ainda não chegou para muitas pessoas, porque essas pessoas ainda vivem sob o domínio do pecado, ainda vivem sob o domínio da cachaça, ainda vivem sob o domínio do cigarro, ainda vivem sob o domínio das drogas, da prostituição, da idolatria e tantos outros pecados que Deus abomina. Agora, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus exerce domínio sobre a nossa vida, então o reino de Deus chega a nós. O reino de Deus chega ao nosso coração quando a gente abre a porta do nosso coração para Jesus. É por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. O reino de Deus estará sendo efetivo na vida dessa pessoa. Por isso que muitas vezes nós lemos o texto da palavra do Senhor e não sabemos se o reino chegou ou se o reino ainda vai chegar. Para aquela pessoa que decidiu abrir o coração para Jesus, e Jesus é Senhor na vida dessa pessoa, o reino chegou. Mas o reino ainda não chegou para aquela pessoa que decide viver uma vida egoísta. O reino dessa pessoa é o reino humano. Ainda o reino não chegou para aquela pessoa que decide viver no pecado, obedecendo às ordens de Satanás. O reino dessa pessoa é o reino do diabo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas ainda estão fazendo a vontade do pecado, a vontade de Satanás, e não fazendo a vontade de Jesus. Quando nós fazemos a vontade de Jesus, Ele é o Rei da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. E nós somos súditos de Jesus, porque somos partícipes do seu reino. Reino é autoridade, é poder, reino é governança. E o Senhor Jesus Cristo tem o governo da nossa vida. Se Jesus não tem o governo da sua vida, Ele ainda não é o seu rei. E o reino de Deus ainda não é uma realidade para você. Mas hoje, deixe que Jesus seja o Senhor da sua vida. Permita que Jesus seja o dono da sua vida, do seu futuro e de todos os seus sonhos. Permita isso, querido. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor está conosco, pelas tuas palavras que alcançam o nosso coração. Que o Senhor possa exercer domínio nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Amanhã nós estaremos encerrando essa série de reflexões sobre a palavra reino. Não perca. Deus te abençoe. Até amanhã.